Imagine dedicar 30 anos da sua vida a um trabalho pesado, sem nunca faltar um dia sequer. E no fim, ser recompensado com um pedaço de terra cheio de pedras, como forma de humilhação. Foi exatamente isso que aconteceu com Severino. Mas o que o patrão dele não sabia é que Deus estava escondendo um tesouro onde ninguém via valor. Esta é uma história real, emocionante e transformadora, onde a fé, o trabalho digno e a esperança mostram que nem a injustiça mais cruel pode impedir os planos de Deus. Você vai ver como um homem simples, desacreditado por todos, foi capaz de se levantar e transformar o castigo em milagre. Se você já foi injustiçado ou se acredita que o bem sempre encontra um caminho, assista até o final. Essa história pode tocar sua alma, abrir seus olhos e reacender a sua fé no impossível. O vento seco varria o chão rachado da fazenda Santa Esperança, enquanto os gritos cortavam o silêncio do entardecer. Você é um peso morto, Severino. 30 anos aqui, e ainda me dá prejuízo. As palavras caíram como pedras sobre o velho trabalhador, que mantinha o chapéu surrado sobre os olhos. A vaca morta ao lado era tudo o que o patrão precisava para despejar sua fúria. Severino não respondeu, apenas sussurrou. A febre veio rápido, eu não consegui salvá-la. Naquela noite, ele caminhou até o barraco onde sua esposa, Nena, o esperava com a mesma refeição de sempre, arroz ralo e um pouco de feijão. Disseram que amanhã vão me dar o pagamento prometido, murmurou ele, mas descontaram pela vaca. Ela apenas assentiu. Ambos sonhavam, há anos, com um pequeno pedaço de terra para plantar e descansar os ossos cansados. Mas algo no olhar do patrão, ao mencionar a recompensa, havia deixado Severino desconfiado. Na manhã seguinte, todos os trabalhadores foram reunidos no pátio principal. O dono da fazenda, trajado como um coronel de novela, anunciou com voz teatral: Severino dos Santos, por seus anos de serviço, dou-lhe 3 hectares da colina seca. Um silêncio estranho tomou conta. Todos sabiam, a colina seca era uma piada cruel, um amontoado de pedras onde nem capim nascia. O velho recebeu a escritura com as mãos tremendo, enquanto risos abafados ecoavam. Mas ele não reclamou. Apenas abaixou a cabeça, segurou firme a mão de Nena e partiu, carregando nas costas os restos de uma vida de promessas quebradas. Severino e Nena chegaram à colina seca ao cair da tarde. O lugar era ainda mais inóspito do que haviam imaginado. Um mar de pedras irregulares cobria todo o terreno. Não havia sombra, nem água, nem sequer um canto plano para descansar. E foi isso que ele nos deu depois de 30 anos, murmurou Nena, olhando ao redor. É o que temos. Vamos fazer valer, respondeu Severino, mas sua voz já não tinha a firmeza de antes. Com lonas velhas e pedaços de madeira recolhidos pelo caminho, montaram uma barraca improvisada. A primeira noite foi gelada. O vento assobiava entre as pedras como se zombasse deles. Nena chorou em silêncio. Severino fingiu dormir, mas seus olhos permaneceram abertos até o sol nascer. No dia seguinte, com a pá nas mãos e o coração pesado, Severino começou a mover pedra por pedra, abrindo clareiras pequenas, como quem tentava esculpir esperança em um deserto de desilusão. Os vizinhos de lotes próximos observavam de longe com um misto de pena e incredulidade. Velho teimoso, esse solo nem erva daninha segura, comentavam. Mas ele ignorava. As mãos calejadas pareciam conhecer apenas uma linguagem: trabalho. Do nascer ao pôr do sol, Severino escavava, limpava, empilhava as pedras ao redor do terreno, formando um muro rústico, quase simbólico, como se dissesse ao mundo que ali ainda havia vida. Enquanto isso, Nena vendia doces e empanadas na cidade, caminhando quilômetros sob o sol para garantir o mínimo para comer. À noite, voltava exausta, mas nunca sem um sorriso.
Um dia vai melhorar, Severino. Vai sim. Ele respondia com silêncio e suor. No fundo, tinha medo de que aquela colina fosse seu túmulo em vida. Até que um dia, enquanto golpeava uma pedra particularmente grande, algo aconteceu. Um estalo diferente, um brilho escondido. E pela primeira vez, o destino pareceu piscar para ele. A picareta de Severino acertou a pedra com força, mas em vez do som oco de sempre, ouviu-se um estalido seco e um brilho repentino escapou pela rachadura. Ele recuou, confuso. A rocha havia se partido ao meio, revelando um interior com cores vivas, dançantes, que mudavam conforme a luz do sol. "Que diabo é isso?" sussurrou, passando os dedos calejados pela superfície lisa e reluzente. Naquela tarde, Nena voltou da cidade com os pés doendo e os braços carregando uma cesta quase vazia. Quando viu o marido parado, imóvel diante da pedra partida, pensou que algo ruim tivesse acontecido. "Severino, está bem?" Ele apenas apontou. Ela se agachou, pegou o fragmento reluzente e o girou na luz. Seus olhos se arregalaram. "Isso parece opala", murmurou, incrédula. "Quando eu trabalhava na casa dos doutores, o patrão tinha uma dessas. Era pedra de coleção. Dizia que valia mais que ouro, dependendo da cor." Severino olhou para ela com um misto de esperança e medo. "Você acha que isso tem valor? Se for o que estou pensando, tem muito." Aquela noite, dormiram pouco. O saco onde guardavam algumas pedras foi esvaziado e os dois começaram a examinar cada fragmento. Várias tinham veios brilhantes, como aquela primeira. No dia seguinte, Severino mudou sua rotina. Agora, ao invés de abrir clareiras para plantar, quebrava pedra por pedra com cautela, examinando cada uma, trabalhando em silêncio. Eles não contaram a ninguém. A opala era bonita demais para passar despercebida. E se alguém visse? E se Dom Otacílio, o fazendeiro que lhes dera aquele castigo disfarçado de prêmio, descobrisse? Durante meses, a rotina se manteve. Segredo, cansaço e esperança. Até que, certo dia, um homem estranho parou na estrada. Na tarde de uma terça-feira abafada, um carro diferente parou na estrada empoeirada em frente à colina seca. Dele desceu um homem magro, de óculos escuros, botas de trilha e um olhar atento. "Boa tarde", gritou, acenando. "Sou o engenheiro Raul, geólogo. Estou estudando o solo da região." Severino limpou o suor da testa e respondeu apenas com um aceno de cabeça. Estava quebrando pedras perto da cerca de pedras que construíra. Raul se aproximou, olhou as pedras empilhadas e franziu o senho. Sacou uma lupa do bolso e pegou um dos fragmentos. "Com licença. Posso?" Sem esperar resposta, examinou a pedra com atenção. Seus olhos se arregalaram. "Senhor, o senhor tem ideia do que encontrou aqui?" Severino cruzou os braços, cauteloso. "Só vejo pedras, muitas pedras." O engenheiro sorriu. "O que o senhor tem aqui é opala de fogo, rara, valiosa, e pelas formações parece que o depósito se estende por toda a colina." Severino sentiu o coração disparar. Engoliu seco. "Com isso, o senhor pode mudar de vida. É uma bênção. Sério, senhor. Isso aqui pode valer uma fortuna." Naquela noite, Raul ficou para conversar com Severino e Nena. Explicou que poderia ajudá-los a registrar o local, vender legalmente as pedras para colecionadores e até montar uma cooperativa. Antes de ir embora, deixou seu cartão. "Mas atenção, não conte isso a ninguém ainda. Depósitos assim atraem todo tipo de gente errada." Severino e Nena passaram a noite em claro. Tudo aquilo parecia um sonho perigoso, mas uma certeza crescia entre eles. A terra amaldiçoada agora era a terra prometida. Se essa história tocou o seu coração, curta agora o vídeo,
Compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Aqui, cada história carrega uma mensagem real de fé, justiça e transformação. Você acha que Severino deve confiar no engenheiro Raul? Ou o segredo das opalas deve continuar guardado? Comente aqui embaixo o que você faria no lugar dele. 3 dias depois, o som de cascos e motores ecoou na estrada poeirenta. Um velho jipe se aproximou em alta velocidade, e dele desceram Dom Otacílio e 2 homens armados. Severino, que trabalhava calmamente com sua picareta, ergueu os olhos sem se apressar. Ele já sabia. A notícia das opalas correra mais rápido do que um vendaval. O velho patrão não demoraria a aparecer. "Severino!" gritou Dom Otacílio com a arrogância de sempre. "Disseram que você encontrou pedras valiosas nas minhas terras." O ex-trabalhador se levantou devagar, limpando as mãos com um pano sujo. Seus olhos, antes submissos, agora eram firmes como rocha. "Essas terras não são mais suas, coronel. Estão em meu nome. Tenho escritura assinada pelo senhor mesmo. Aqui está." Ele puxou um envelope dobrado do bolso e mostrou os papéis oficiais. Otacílio ficou vermelho. "Isso foi um engano. Era só para te calar a boca com alguma coisa. Você não tinha direito a nada além de poeira." "Pois foi na poeira que Deus plantou minha bênção", respondeu Severino. "O senhor me deu pedras, achando que era um castigo, mas Deus transformou em promessa." O coronel tentou negociar. "Te dou 10.000 agora pelo terreno. Não está à venda. 20.000. Também não. Então vou entrar com um processo. Posso provar que fui enganado." Foi quando os vizinhos começaram a se aproximar, homens e mulheres que conheciam a história inteira, gente que um dia também sofreu humilhações naquela fazenda. Severino olhou para todos e disse em voz alta: "Alguém aqui tem dúvidas de que essas terras foram um pagamento por 30 anos de suor?" O silêncio respondeu por todos. Dom Otacílio sentiu a pressão. Percebeu que estava sozinho. A terra que julgava inútil agora lhe escorria pelos dedos. A justiça, finalmente, se fazia presente. Com o apoio do engenheiro Raul e a documentação em ordem, Severino e Nena deram o primeiro passo. Fundaram uma pequena mineradora artesanal, nomeada com simplicidade e orgulho: Pedras da Promessa. A primeira decisão de Severino foi contratar gente da própria comunidade, vizinhos humildes, antigos companheiros de lavoura, todos com mãos calejadas e corações marcados. "Vamos crescer juntos", dizia ele, "sem patrão, só colegas de luta." Raul trouxe compradores de fora e ensinou como lapidar e catalogar as opalas. Cada pedra revelava um brilho diferente, como se contasse a própria história do solo. Em poucos meses, a pedreira se transformou. Um pequeno galpão foi construído para lapidar as gemas. Barracos improvisados viraram casas simples, mas dignas. Uma oficina de joias começou a funcionar com a ajuda de uma ONG que soube da história. Enquanto isso, Dom Otacílio perdia influência. Trabalhadores abandonavam a Fazenda Santa Esperança, agora apelidada de Fazenda da Vergonha, e buscavam dignidade na colina que antes era motivo de riso. Otacílio tentou processar Severino, subornar funcionários do cartório até espalhar boatos na cidade, mas ninguém mais acreditava nele. A história de um homem que recebeu pedras como pagamento e transformou em ouro corria como fogo pelas redes sociais e jornais locais. Um símbolo de superação, um exemplo de que a fé e o trabalho justo podem reescrever o destino. Severino nunca levantou a voz contra o ex-patrão, nem comemorou sua ruína. Apenas continuou trabalhando, dia após dia, pedra após pedra, como se dissesse ao mundo: meu valor não depende do que recebo, mas do que construo com minhas mãos.
O sol já se punha por trás das colinas quando Severino ouviu passos na entrada da mina. Levantou os olhos e ficou em silêncio por um instante. Era Dom Otacílio, mas não o mesmo de antes. Estava sem chapéu, sem guarda-costas, sem arrogância. Só ele, o olhar cansado e os ombros caídos. "Severino, posso falar com você?" disse num tom quase sussurrado. O velho mineiro limpou as mãos, deixou as ferramentas de lado e se aproximou com calma. "Pois diga." Otacílio encarou o chão por alguns segundos antes de soltar as palavras. "A fazenda está falida. Os bancos me pressionam. Não tenho mais nada. Preciso de um emprego." Severino ficou em silêncio por longos segundos. Observava aquele homem que um dia lhe negara até o direito de plantar. Agora ali, pedindo oportunidade para sobreviver. "Você sabe usar picareta sem machucar a mão?" Perguntou com seriedade. "Não, mas posso aprender. Trabalho é duro. Aqui não tem patrão, tem colega. Todos ganham igual, tem folga no domingo, plano de saúde e respeito. Mas não tem moleza." Otacílio assentiu. "Entendo. Então venha amanhã, Sétia. Se quiser mesmo trabalhar, teremos lugar para você." Otacílio agradeceu em silêncio, com olhos marejados. Nunca imaginara que um dia seria estendido por quem ele havia pisado por décadas. Naquela noite, Nena perguntou: "Você fez certo em aceitar, Severino? Depois de tudo o que ele te fez?" Severino olhou para o céu estrelado por entre as pedras e respondeu: "Ele perdeu tudo, mas a vida já está ensinando o que eu jamais poderia. E se a gente nega o pão a quem tem fome, como pode querer bênção de Deus?" 2 anos se passaram desde o início da Pedras da Promessa. O que antes era um pedaço de chão esquecido, agora era um símbolo de prosperidade e dignidade. A empresa cresceu. Tornou-se a maior empregadora da região. Uma pequena oficina virou uma fábrica. A exportação das opalas chegava a vários países. Severino e Nena ainda moravam em uma casa simples, de madeira e janelas abertas, onde o sol entrava pela manhã como um velho amigo. Investiram boa parte do lucro na comunidade. Construíram uma escola para os filhos dos trabalhadores. Abriram um posto de saúde. Criaram bolsas de estudo e programas sociais. Dom Otacílio, agora só Otacílio, continuava trabalhando na mina. Com o tempo, aprendeu o ofício, conquistou respeito e também reaprendeu o valor do suor. Vendera os últimos bens para pagar dívidas e morava em uma casa alugada na cidade. Não era rico, mas pela primeira vez na vida era útil, e era isso que mais importava. Certa tarde, na hora do almoço, sentaram todos sob a sombra de uma árvore plantada por Severino na entrada da mina. Otacílio olhou para o amigo e disse: "Até hoje não entendo por que me deu um emprego depois de tudo." Severino sorriu. "Porque o terreno rochoso me ensinou algo. Às vezes, o que parece uma maldição é uma bênção disfarçada. E o que pode ser melhor do que tudo o que perdi? Sua dignidade", respondeu Severino. "Hoje você vive do que constrói, não mais do suor dos outros. Isso vale mais do que qualquer terra." Otacílio olhou para o chão, emocionado. Pela primeira vez, talvez, entendeu o que era ser homem de verdade. Quantas vezes a vida nos entrega pedras e a gente pensa que é o fim. A história de Severino nos ensina que, mesmo quando o mundo tenta nos enterrar, Deus pode estar apenas plantando a nossa vitória. Ele foi humilhado, rejeitado, deixado de lado, mas escolheu o caminho da fé, do trabalho e do perdão. E você? O que faria no lugar dele? Você acredita que toda injustiça um dia encontra justiça? Já passou por alguma situação onde foi desprezado, mas a vida te surpreendeu? Conta para mim aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis agora. E se essa história te tocou, não saia sem deixar seu like, compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje e, principalmente, se inscreva no canal agora mesmo.
porque aqui cada história é uma semente de fé plantada no seu coração. E quem planta fé, colhe milagres.